Então, nós vamos assim, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nessa noite, esse encontro fraterno, e que nós nos reunimos não só para sermos consolados, mas também para receber um pouco de energias positivas que nos ajudem a recarregar as nossas baterias, nos dando estímulo, coragem, disciplina, perseverança para vencer todas as tribulações que nós encontramos na nossa vida. Mestre amado Jesus, nós vamos cumprimentando nesse instante os mentores desse trabalho, a equipe de Emmanuel que nos acompanha, nos sustenta, pedindo a esses espíritos, essas entidades superiores que cuidem dos nossos lares, das nossas famílias, assim como nós. Nós sabemos que o passo espiritual começa agora. E é importante que nós nos liguemos, nós abramos os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos receber esse presente que nos é dado nessa noite. Fica conosco, Mestre Jesus. Amém. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre ansiedade. Como sempre a gente fala no capítulo 8 do livro Pão Nosso, hoje à noite a gente vai falar sobre o capítulo 8, que tem uma passagem linda da primeira epístola de Pedro, em que ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a gente conhece Emmanuel, que pega essas palavrinhas, esse parágrafo simples e transforma num capítulo lindo, para dar estímulo para a gente, coragem. E assim ele fala, as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Eu resolvi sublinhar algumas coisas para já chamar a atenção, já que é tanta coisa que tem esse capítulo. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo, não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitavelmente que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de difícil solução. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se
com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Uau! Então, um momento tão adequado, né, para a gente falar de ansiedade, a gente refletir sobre o que a gente está passando. E aí eu voltei para entender um pouco o que estava acontecendo há 2.000 anos atrás com Pedro, para ele falar para as pessoas suportarem as provações com paciência, e eu li a epístola toda. E para não ter medo, para entregar as preocupações para Deus. E aí o que está acontecendo é que essa época foi a época que Nero colocou fogo na cidade, em Roma. E até então o Império Romano estava ok com os cristãos lá. Mas com a pressão da coisa horrorosa que Nero fez, as pessoas do governo começaram a inventar que quem tinha colocado fogo na cidade, na verdade, eram os cristãos. Então começou uma perseguição maluca contra eles. E aí a gente vê o cuidado de Pedro de falar, suporta essas provações. Se a gente for pensar, os cristãos não tinham feito nada, pelo menos naquela vida, né? É o comecinho da história, estava todo mundo tentando fazer as coisas direitinho. A gente sabe que a vida deles era muito dura, né? 2.000 anos atrás, o povo passava todas as formas de dificuldade, então, fome, escravidão, desrespeito às mulheres, às crianças, pobreza, né? Então, eles eram tratados como lixo. Então, a vida já era uma vida muito seca, né? Então, trabalhar hoje para comer hoje. Então, a gente já fica imaginando se nós hoje, como mães e pais de família, se a gente tivesse que viver uma situação como essa, né? Uma privação completa, uma dureza. E pensar também que as pessoas eram quase que, não vou dizer primitivas, mas não rudes, cruéis. A crueldade era tratada com muita naturalidade nessa vida. Então, o ambiente já era um ambiente muito difícil, muito pesado. Agora, imagina quando você tem toda a cidade de Roma colocando a culpa em você, que você colocou fogo na cidade por nada. Vocês que já são um, um, um nicho um pouco que deixa um pouco desconfiado na cidade, que Jesus veio e desafiou aí as leis dos judeus. E aí a gente vê hoje, né, trazendo essa experiência de hoje, para o hoje, para o agora, para o que a gente está passando. A gente vê que o sofrimento, ele continua acontecendo. As dificuldades, sejam elas de caráter socioeconômico, sejam elas de doenças, como a gente vê acontecendo com o Covid, em que nós aqui, nessa vida, provavelmente não fizemos nada para merecer uma coisa tão complicada quanto essa que a gente está vivendo agora. Mas a mensagem continua a mesma, que não importa se a aprovação é pequena, se a aprovação é grande, porque naquela época eles iam lá para o Coliseu e era tudo comido pelo leão. A gente pelo menos não tem, né? Não vira carne de almoço de leão mais. A gente sofre, mas a gente pode ser privado das nossas necessidades até um limite mais civil. E a gente sabe que o sofrimento está chegando na casa das pessoas de formas diferentes. A distância, a saudade, morte de entes queridos, a dificuldade de perda de emprego, perda de casa. Ela está chegando para cada um de nós, de acordo com aquilo que a gente precisa aprender com a lei de justiça, amor e caridade.
E aí Emmanuel chega e ele fala, ele está entendendo a situação. Ele não fala do momento, ele não tenta justificar. Bom, Pedro falou isso por causa disso. Não, isso aí foi a Ana contando para vocês. Só para a gente poder remontar um momento histórico, para a gente não achar que só agora a gente passa por dificuldade. Não, a vida era dura desde aquela época, desde sempre. Ele não passa a mão na cabeça. Não fala assim, não, tudo bem, você tem toda a razão para ficar triste, para ficar apavorado, porque vão aí na sua casa atrás de você, te matar, para levar você para o Coliseu, para você ser comida de leão. Não, ele não fala isso. Ele chama a nossa atenção, pegando pesado de verdade, mostrando para a gente que da ansiedade não sai nada de bom, nada. Outra coisa que ele fala que me chamou a atenção, e de novo, Emmanuel, muito amoroso, mas absolutamente direto sempre. Ele deixa claro, aqui na Terra, quem está aqui na Terra vai sofrer, porque a Terra é uma escola, a gente está aqui para aprender, faz parte da nossa história. A vivência do presente é reflexo daquilo que a gente foi no passado. E essa eu acho que é uma das coisas mais lindas da doutrina espírita, porque pelo menos dá para a gente um entendimento por que isso está acontecendo comigo hoje. E esse sofrimento passa de sofrimento para libertação, porque à medida que eu me ajusto com essa lei de amor, com a lei divina, da justiça, que é infalível, eu me liberto do sofrimento. Então, o que ele está querendo dizer é, se você viver bem hoje, se você souber ter paciência, perseverança, disciplina, cuidado com a parte mental, com a parte do corpo, as coisas vão melhorar no futuro. Quando a gente pensa em Jesus, Jesus já falava, meu reino não é desse mundo, a felicidade não é desse mundo, o meu jugo é leve, bem-aventurados os aflitos. E Jesus veio e sofreu demais. Ele sofreu sem razão, porque ele veio para mostrar para nós que ele conseguia passar por todas essas coisas que era possível, sem desespero, sem revolta. Não que ele precisasse, Jesus já é espírito de esfera crística, está aí para nos ajudar, estender a mão. E ele fala, eu nunca vou deixar vocês, eu vou estar sempre perto. E a gente conhece a doutrina espírita como essa terceira revelação. A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus. E a terceira é a doutrina espírita, por quê? Porque ela traz essa parte de consolo, de entendimento. A gente sofre menos quando a gente entende o porquê, o para quê. E aí, antes de a gente mergulhar um pouco mais no capítulo, eu queria falar sobre ansiedade, porque ansiedade hoje é uma palavra tão usada, né? A gente sabe que a quantidade de pessoas tomando remédio de ansiedade aumentou tremendamente nos últimos 12 meses. Hoje é um problema de saúde pública. Quem é de nós que não conhece ou não rói a unha, ou não fica mexendo a perna embaixo da mesa, ou não fica irritado, sem paciência, do nada, ou que tem problema na hora de dormir, não consegue dormir, fica virando na cama que nem filé, que nem bife à milanesa de noite. Agora, existem momentos que a ansiedade é super normal. Então tá bom. Então eu vou fazer uma entrevista de emprego. É normal ter ansiedade? É. Eu vou fazer uma prova na escola. É normal? É. Eu vou me casar, vou entrar na igreja. É normal? É. O que acontece é quando a gente não consegue se desligar desse medo. Eu não consigo viver o presente e eu só penso no futuro. E eu penso no futuro, a verdade, a ansiedade nada mais é do que o excesso de preocupação no futuro. E eu esqueço de viver o que está acontecendo agora. Eu perco essa oportunidade maravilhosa que se chama encarnação. É o tempo, é o tesouro maior que eu tenho. Não tem. Todo mundo recebe uma dose igual de tempo, mas cada um vai utilizar de acordo com a sua sabedoria.
E aí a mensagem de Emmanuel é muito forte, dizendo: quando a gente faz isso, a gente perde a mão. Eu deixo de prestar atenção nas coisas boas que eu tenho na vida e eu fico doente, eu fico desequilibrado. E esse desequilíbrio, ele vem para o corpo. Por que eu estou dizendo corpo? Porque ele tem sintomas físicos. A gente já falou da insônia, a gente fica com dor no pescoço, dor nas costas, a gente fica com fadiga, a gente tem taquicardia, fica com sudorese, fica com falta de ar. Ele atinge a nossa mente como? A gente não consegue concentrar, a gente não consegue pensar no que está acontecendo, a gente muitas vezes trava. Quem é que já não travou? Você entra em pânico, você não consegue fazer nada. Em vez de agir, a gente trava. A gente fica desesperado hoje com Covid. Então, fico lavando a mão o tempo inteiro. Não tenho coragem de botar a cara para fora. Ou não quero tomar vacina porque a vacina não foi testada. Então, eu acabo aumentando esses problemas, que são problemas reais. Mas eu viro escravo desses problemas. Ele atinge as nossas emoções. Como? A gente fica com essa preocupação desmedida. A gente fica irritado, fica muitas vezes desesperado, fica com medo, com angústia, a gente se envenena. Lembra que Emmanuel falou que a ansiedade faz a gente cair? Nós estamos nos envenenando. E, finalmente, o que eu acho que é mais complicado é que a gente sabe que nós nunca estamos sozinhos. Então, quando eu me desequilibro, se eu sempre estou acompanhada por testemunhas invisíveis, boas ou ruins, que sempre estão alinhadas com a minha sintonia mental, qual tipo de espírito vai estar perto de mim, gente? Se eu estiver desesperado, angustiado, nervoso, impaciente. Vão ser espíritos assim, eu estou abrindo a porta para um buraco muito mais fundo. E a gente sabe que toda doença começa no lado espiritual, lado mental, depois vai para o corpo. E a gente vai ficar doente. Bom, e aí Emmanuel vem. E ele dá esse puxão de orelha na gente, falando que as ansiedades armam crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Então, por exemplo, meu marido chega atrasado para o jantar e eu já fico pensando que ele tem uma amante. Ou o meu filho resolveu passar na casa do amigo antes de voltar para casa e não tem celular. Já fala, ai meu Deus, ele foi raptado. Gente, viveu agora, né? E aí, com essas coisas, a gente acaba aumentando o nosso sofrimento desnecessariamente. Quando a gente fica preso no futuro, a gente está perdendo tempo, porque me diz, quem é que controla o futuro? Ninguém, nem Deus. Porque Deus deixa a gente ter livre-arbítrio. Tem lá, ele sabe mais ou menos para que lado vai ser, qual é a nossa tendência, matematicamente, o que a gente vai fazer. Mas quem define o nosso futuro sou eu, mas eu não consigo controlar o meu futuro. Eu não consigo controlar que eu não vou ter Covid. Eu não consigo controlar que meus filhos vão ser homens honestos a vida inteira. Eu não consigo controlar que meu marido vai ser fiel a vida inteira. Eu não consigo controlar que eu vou ter emprego daqui 2 anos. Eu não consigo. O que é que eu consigo controlar? Aqui. A única coisa que eu consigo controlar é o que eu penso. E aí vem o puxão de orelha. Ele fala pra gente, tudo tem seu tempo. E a gente que tá aqui em Oregon, é tão lindo, né? Eu tava vendo o meu quintal, as árvores agora estão cheias de brotinho. Há uns meses atrás, parecia que tava tudo morto. Pau só, nenhuma uma folhinha.
E de repente chega a primavera e mostra que existe vida. Mesmo depois daquele inverno duro, gelado, que faz a cidade parar. Então ele está falando para a gente, olha, viver hoje é a nossa maior responsabilidade. Pelas ações que a gente faz hoje, a gente está delineando o nosso futuro. Então, vamos prestar atenção agora. Vamos prestar atenção no nosso corpo e na nossa mente. Para complementar, André Luiz vem e conta para nós um pouco do cérebro, um pouco da mente, como é que funciona. E eu já falei isso algumas vezes, que o nosso cérebro funciona como um motor que gera e recebe energia. Para quem conhece um pouco de física quântica, vai entender que o nosso pensamento ele vai em ondas. E essas ondas, elas se misturam com as ondas das outras pessoas. Então, diferente da matéria que a gente conhece, que é uma partícula, que tem tempo, que tem espaço, a mente não tem. Quando eu penso alguma coisa, quando eu penso na Geice, já chegou na Geice. Quando eu penso mal na Geice, já chegou a maldade minha, o desejo de coisa ruim para a Geice. Imediatamente. Os nossos pensamentos são energias que constroem o que a gente quer, criam imagens ao nosso redor. E quando eu estou desesperado, qual é a imagem que vai estar ao meu redor? Como é que vai ter meu lar? Como é que vai estar minha casa? Como é que vai estar meu casamento? E aí a gente vê filho ficando impaciente, ficando brigando, fica brigando o tempo inteiro, reclamando de tudo. Mulher briga com o marido briga com a mulher. É a gente criando essas imagens. E aí vem André Luiz e fala pra gente, me diz o que você pensa, que eu vou te falar quem é que tá perto de você. E aí a gente fica até com medo, né? De pensar, puxa vida, quem será que tá sentado ali no sofá escutando essa palestra hoje, né? Aí ele continua, e eu quis botar isso pensando na lei de ação e reação. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis. Quer dizer, ele não está adoçando a pílula, ele está falando, vai ter mudado, você não controla o futuro, ponto. Vai ser complicado? Vai. Mas essas complicações podem ser maiores ou menores de acordo com a sua atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Então, ele está falando, não importa o que está acontecendo. Você vai ter que ter paciência, você vai ter que ter perseverança, você vai ter que ter disciplina, você vai ter que procurar a oportunidade de fazer o bem. Porque aqui a Terra é a escola. Então, se eu estou passando por uma doença complicada, eu tenho que procurar um médico, eu tenho que procurar um terapeuta, eu tenho que buscar ajuda. Se eu estou precisando de emprego, eu tenho que procurar emprego. Não adianta a gente ficar ansioso pelo que pode acontecer. Eu tenho que agir. A estagnação não cria nada de bom. E aí vem a receita de Emmanuel. Buscar a paz com perseverança. Disciplinar-se para a união com os planos superiores. Insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Ele está falando, olha, eu não vou passar a mão na sua cabeça. Não adianta autopiedade. Não adianta você se sentir vítima. O que você tem que fazer? Eu tenho que ler coisa boa. Eu tenho que lembrar de fazer prece, principalmente prece ao dormir. Fundamental. Porque quando a gente liberta do corpo durante a noite, é como se a gente estivesse num estado de semi-morte. Eu vou me encontrar com todos os espíritos que eu tiver na mesma sintonia. A gente sabe que hoje a ciência materialista fala para a gente, hora que acordar, pensar como eu quero quero que o meu dia seja. Porque esse pensamento já está construindo, eles já estão aprendendo que esse desejo já funciona como imagem, como mola propulsora para que isso aconteça. Eu não vou acordar e falar assim, oi, hoje eu vou acordar, vou brigar com todo mundo. Não!
Vou falar, vou acordar e vou falar, hoje eu vou acordar, eu vou conseguir fazer o almoço, eu vou conseguir trabalhar, eu não vou brigar com fulano, beltrano, ciclano, eu vou ligar para minha mãe, eu vou ajudar fulano, beltrano, ciclano. A gente tem que lembrar da importância do conteúdo das nossas conversas, porque a nossa palavra, sem querer brincar, tem poder. A palavra está imentada de vibração. É um som, é uma onda que vai aí para o universo. Outra coisa que a gente sabe que ajuda na ansiedade é exercício, porque solta endorfina. A gente sabe que a meditação é super positivo. Por quê? Porque a calma traz a gente para o presente, para o momento, a gente prestar atenção na nossa respiração. E a meditação pode durar 1 minuto, pode durar 1 hora, não importa, mas a gente lembrar de respirar e ser grato por isso, já vai acalmar a gente. Contato com a natureza, fundamental. A gente vê os espíritos, os livros de André Luiz, direto indo para praias, para florestas, principalmente para praias, para conseguir angariar essa energia positiva da natureza, para fortalecer. A gente mora num lugar maravilhoso aqui em Oregon, em que a gente pode muitas vezes fazer essa escolha consciente de fazer uma caminhada no meio de algum parque, abraçar uma árvore. E é claro, ir no médico, buscar ajuda. A gente tem aqui, a gente toma o passe, claro, é a forma como a gente tem aqui na doutrina espírita, o passe, a água fluidificada. Isso tudo ajuda, mas a ajuda espiritual não significa que eu vou deixar de lado a ajuda médica. Se eu não estou bem, eu preciso procurar ajuda. Não há vergonha nenhuma. A gente viu aí que interessante, né, esse domingo, para quem viu o show da Oprah, a entrevista com a Meghan Markle e com o príncipe Harry. Esse preconceito enorme que tem em relação ao desequilíbrio mental. Então, ela precisando de ajuda, em depressão, e não poder pedir ajuda. Gente, desequilíbrio da nossa mente é um desequilíbrio químico. Se eu tivesse com o braço quebrado, eu ia no médico. Se eu tivesse com dor de dente, eu ia no dentista. Por que que eu não posso dizer que eu preciso de ajuda? Isso é orgulho. E aí, para terminar, ele fala: lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial. Ele está falando toda a sua dor, entrega para o Pai. Porque o divino amor cogita do bem estar de todos nós. Então ele está lembrando, Deus é Pai, Pai com letra maiúscula, que vai ajudar a gente sempre, sempre. Mas a gente precisa estar perto para ouvir. Porque às vezes a gente faz assim, ó, que nem a gente faz com mãe, com pai, que a gente é criança, que a mãe vem falar, a gente faz assim. A gente faz isso com Deus também, mas a gente sofre. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, e agora a gente vai para o nosso passe. Eu vou pedir para todo mundo respirar fundo, se ligar ao seu mentor. Vamos respirar fundo de novo para que a gente possa estar aqui nesse momento agora. Junto com todos esses espíritos que estão ao nosso lado, que querem o nosso bem, que torcem pelo nosso sucesso. Mestre amado Jesus, você conhece melhor do que nós as nossas faltas, as nossas necessidades, as nossas dores. Senhor, nós te entregamos nesse instante uma cesta todas essas preocupações. A certeza que vai cuidar delas por nós.
Senhor, cuida das nossas deficiências físicas, mas principalmente as morais. Ajuda-nos, Senhor, a trabalhar a nossa reforma íntima, vencer as nossas más tendências. Ajuda-nos, Senhor, a ter fé no futuro, confiança nesse momento que estamos vivendo aqui e agora, para que nós consigamos fazer a nossa parte na seara do bem. Cuida dos nossos familiares, cuida dos nossos lares, para que haja equilíbrio, paz, alegria, saúde entre todos nós. Cuida de todos os nomes que pediram vibração, que estão nos nossos cadernos. Cada um no seu caso, na sua dor, no seu momento de aprendizado. E te pedimos, Senhor, que proteja as nossas casas. Uma grande cúpula de luz. Isolando de todo o mal do lado de fora. E que essa energia intensa que é derramada sobre nós nesse instante possa ser guardada durante toda a semana, para que nós possamos usufruir desse bem-estar, dessa paz que nós sentimos nesse instante. E assim nós dizemos, graças a Deus. Amém.